Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 20 de Cheshvan. Estávamos ontem, começando no capítulo 29 da Epístola Sagrada do Rebbe, número 29, descrevendo que a pessoa, o Arizal ensinou que cada judeu precisa se reencarnar até conseguir praticar todas as 613 leis, para que, através disso, sua alma ganhe ferramenta que serve como filtro para sentir o intenso prazer divino. Destinado a ela. Esse prazer seria tão intenso que sem filtro, sem uma ferramenta, sem que ela tenha um gancho para sentir esse prazer e continuar existindo, ela se dissolveria na existência de Deus, de tanto valorizar e sentir prazer por aquela existência. E deixará de valorizar até ao ponto de deixar de existir como criatura. Para isso a pessoa tem que fazer diversas mitzvot que ajudam ele a obter estes filtros. Agora na porção de hoje o Rebbe começa a falar mais detalhes sobre a luz, o prazer supremo esse e os filtros adquiridos. Eis que o prazer divino está guardado para os justos para o mundo vindouro, quando o Mashiach chegar, ou para o mundo vindouro quando a pessoa parte para outro mundo, o mundo das almas. É chamado Noam Hashem ou Tzachtzachot, a graça de Deus, o saciar da sede, o saciar divino da sede da alma. E sobre isso diz várias descrições, tem 400 mundos de prazer dos justos. Incrível, aqui o Tânia cita que esses 400 mundos, de certa maneira, estão representados no versículo que acabamos de estudar no Chumash de hoje, falando de 400 ciclos de prata. E vemos como o Ritas foi dividido o livro todo, e ao mesmo tempo foi dividido a Torá inteira. E cada dia tem uma ligação entre um assunto e outro, entre o Chumash do dia e entre o Hassidut de hoje. Justo hoje falamos sobre 400 ciclos de prata. A prata representa saudades, representa amor. A palavra Kesef é também Kisufim, que é saudades, que é uma manifestação amorosa, de querer estar perto. E a alma quer estar perto de Deus. Existem 400 ciclos de prata, representam 400 situações de almas querendo, ansiando estar próximos de Deus. E tem nisso aqui diversos graus. Agora, o grau que faz o filtro, a vestimenta que permite veicular essa experiência para a alma sem ela extinguir-se, ele tem, por um lado, é um intermediário, então ele é semelhante à luz que está sendo revelada dentro dele. É a casca, por exemplo, está fora. É chamado o grau externo, o grau chamado também costas. Da essência que vai ser revelada da essência daquele prazer. Agora diz o seguinte: assim como na alma do homem tem lá um poder de ter prazeres, por exemplo, quando se entende um entendimento novo, o prazer tem desdobramentos. Ele faz que a vontade seja ter mais e mais desse prazer. E reconhecer o oposto como sofrimento. Se ele tem prazer numa coisa, quando ele estiver consciente que não tem o suficiente dela, sentir sofrimento. Então, o fato de alcançar o nível de ter prazer na grandeza de Deus, por exemplo, faz com que o desconhecer Deus se torne sofrimento e que a vontade esteja
se movimentando no eixo sofrimento-prazer, rumo ao prazer, à grandeza de Deus. Da mesma maneira, a vontade, então, não é o prazer em si. Ela é uma coisa resultante, é uma coisa secundária que acompanha o prazer. Na pessoa tem o prazer, logo tem a vontade que acompanha esse prazer e faz a pessoa se aderir ao prazer. Da mesma maneira, quando entende a grandeza de Deus, mesmo na criação dos mundos também, o grau denominado vontade é na verdade secundário ao grau denominado prazer. Isso aqui a Torá fala na linguagem dos homens, fala sobre Deus. Em Deus, então, tem prazer e tem vontade. Por um lado, a Torá usa a linguagem dos homens e chama esses graus com esses nomes, que é a linguagem humana. Mas lembramos que em Deus, tudo é diferente, porque Ele é unificador de componentes. Então, nele não existe componentes separados, tudo é fundido numa coisa só. E já disse, não está em outro lugar, que Deus é o conhecedor, o conhecido e a consciência em si. Da mesma forma, Deus também é aquele que tem o prazer, o causador, a causa, e aquele que tem o prazer. Ele tem o prazer em si. E ele mesmo é o prazer, digamos assim. Não que nem no homem que tudo é separado em componentes, em Deus é toda uma coisa só. Da mesma forma, a vontade. Ele é a própria vontade, a coisa desejada e aquele que deseja. Só que essa experiência, o Rama já diz no livro da sabedoria, Sefer Hamadá, que o homem não consegue entender o mundo unificado. Somente componentes separados. A gente divide as experiências uma por uma. Assim que é a linguagem dos homens. Então, quando se fala que em Deus tem prazer e vontade, tem que saber que não é bem assim. Tem lá um grau denominado, quer dizer, nós experimentamos aquele grau como a fonte da vontade, do prazer, a fonte da vontade. Então, tem uma semelhança. Mas tem que lembrar que, como é em Deus, então lá não existe pessoas, não existe primeira pessoa, segunda pessoa, não existe o efeito como o objeto separado, tudo uma coisa só. E nós meditamos na grandeza de Deus e denominamos as fontes das experiências humanas com nomes humanos, como diz, me visaria a minha carne a minha carne contemplarei Deus. A pessoa medita em si. Quando a pessoa, por exemplo, alcança uma sabedoria nova, que até então era além da sua capacidade, e cai a ficha. Naquele momento, surge junto com a sabedoria, surge um prazer grande. E você vê então que toda a sabedoria apenas é um veículo para chegar no prazer. No prazer de sentir a nova visão, a nova contemplação. E o sábio que meditou no seu ser, na sua carne para contemplar Deus, concluiu daqui que também na fonte da criação, assim como uma coisa é subserviente à outra, se a nossa sabedoria é subserviente para causar um prazer, também na criação, a fonte do prazer é uma coisa que veio primeiro. Depois veio o veículo para o prazer, que é a sabedoria. Por exemplo, o grau Binah de Atzilut, o entendimento no mundo da emanação é chamado Olam Haba, ou em Briá, é chamado Olam Haba, mundo vindouro. Quer dizer, o que acontece lá? Na Binah é um entendimento. A Romá é a sabedoria inicial, o flash, é um reflexo de entendimento novo, uma ficha que começa a cair. E na Binah começa a sentar a ideia. E começa a se digerir o prazer que ela causa. Essa ideia nova, essa nova visão, nova contemplação da grandeza de Deus. Nova contemplação na profundidade da Torá. Como Deus a explica. E aqui você vê então que o prazer na verdade é um grau que está acima. O prazer é o íntimo e a vontade é o externo, é um derivado dele. E os dois chegam através de veículo chamado sabedoria. Através de usar a sabedoria, sente-se algum prazer, alguma vontade.
Tudo que está abaixo, o nível cabalístico diz que o prazer e a vontade estão acima de todas as sefirot. Isso que vai ser a posição de amanhã. Porque todas as sefirot são apenas caminhos, veículos de se experimentar prazer. Diferentes formas de prazer. E com isso, os sábios concluíram que na criação dos mundos, a fonte de gerar prazer a criaturas, e isso vai derivar também vontade de criaturas, foi elaborada antes ou acima. É uma estrutura básica, inicial, mais urgente que criar as sefirot. Antes mesmo de ter sefirot, Deus já tinha primeiro estabelecido que haverá prazer e vontade. Depois, estabeleceu que o veículo para ele será através de vestimenta chamada sabedoria, entendimento e as demais sefirot do mundo da emanação.